Boa tarde, na paz do Senhor. Estava meditando aqui na palavra de Deus, né? Hoje fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de Jesus, né? De madrugada, né? Corajosa essa mulher, né? De madrugada levantar e ir ao sepulcro do Mestre. E quando ela lá chegou, ela viu que a pedra, alguém havia removido aquela pedra. E correu aos discípulos, foi até Simão Pedro e começou a falar: levar o nosso Mestre, levar o nosso Senhor. E a pedra está removida, né? E Pedro, correndo, foi até o sepulcro. E chegando lá, realmente ele constatou que, aleluia, estava vazio o túmulo de Jesus, como está até hoje. Estava vazio, estava apenas os lençóis. E quem levou, né, o corpo do nosso Mestre? Eles já sabem que tinham roubado o corpo do Senhor. E naquela correria, quando ela deu notícia, Pedro correu e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando viu no chão os lençóis e todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E então entrou também outros discípulos e chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E tornaram, pois, os discípulos para casa. Né? Nós vemos aqui a palavra de Deus em João 20, que Maria Madalena, no primeiro dia da semana, foi ao sepulcro a visitar o túmulo de Jesus, e quando chegou, ela deparou com aquele túmulo com a pedra removida, e alguém roubou o corpo do Mestre, né? Mas mais adiante, uma que me chamou muita atenção é que no verso 11 diz que Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Então ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Maria estava triste, achando que alguém havia levado o corpo do Mestre. Ali ela falou: levaram o corpo do Mestre, eu não sei onde o puseram, né? Ela estava preocupada em saber onde que tinham colocado o corpo do Mestre, o corpo de Jesus, do seu Senhor, né? E ali aqueles 2 anjos de branco estavam sentados ali. E fez essa pergunta para ela: mulher, por que choras? E ali ela falou para ele o que estava acontecendo naquele momento. Que levaram o corpo do Mestre, não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás. Essa aqui é a coisa mais linda, gente. Preste atenção. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando de que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Ela queria Jesus ali com ela, mesmo estando morto, aquele corpo que estava ali, ela queria, porque no momento ela estava achando que alguém havia levado o corpo de Jesus. Então ela olhou para aquele homem, achando que era o hortelão, alguém que tivesse roubado o corpo de Jesus, e falou: se você o levou, me devolve, né? Me dê ele. E aí ele perguntou: mulher, por que choras? Quem busca? E ela estava buscando que era Jesus, né? E disse-lhe: se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Coisa linda.
Maria. E ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Que coisa linda, né? Ela estava à procura de Jesus. Jesus viu que ela estava à procura dele. E ele chegou ali por trás e quando ela olhou, ouviu a voz Maria. E ela, quando ela virou, ela reconheceu a voz do mestre. Ei, coisa maravilhosa. Nós conhecemos a voz do nosso mestre, nós conhecemos a voz do nosso Senhor Jesus. Que coisa linda. E ela, quando ouviu Jesus falar Maria, e ela voltando-se disse Rabone, olhou para trás, Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, e o vosso Pai, meu Deus, é vosso Deus, e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso, né? E Jesus falou para ela, Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Meu Deus é vosso Deus. Coisa maravilhosa, né? Então Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Aleluia, Ele está vivo, à destra do nosso Pai e está cuidando de nós. E eu estava hoje analisando nessa passagem, foi quando o Espírito Santo de Deus me tocou para que eu viesse ler, né? E é maravilhoso saber que eles estavam preocupados, alguém roubou o mestre, roubou o corpo do mestre, do meu Jesus. Ela amava o Senhor. E você tem amado o seu Senhor? Você tem procurado estar com o seu Senhor? Você está à procura de estar próximo a Ele hoje? E que nesse dia nós venhamos entender que o nosso Deus, né, Ele ressuscitou. A Páscoa representa a ressurreição de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali foi maravilhoso, porque ela reconheceu a voz do Mestre. Marias, o que procuras? Por que choras? O que buscais? Né? Quando ele falou Maria, ela reconheceu e virou e falou Rabone, que quer dizer mestre, tu estás aí, ninguém roubou o seu corpo, ninguém te roubou, né? Mas ele precisava subir ao Pai. E mediante a isso ela estava detendo ele. Então foi preciso ele aparecer a ela e dizer, não me detenhas, Marias, eu tenho que ir ao Pai. E então que você saiba que hoje nós estamos falando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Páscoa não é um chocolate, um coelhinho, nem que coelhinho, um ovo. A Páscoa, chocolate, mas representa a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e está à destra do Pai, cuidando de nós, né? E tem um louvor que diz, eu vou cantar só um pedacinho, que diz, ó, ressuscitou, Ele ressuscitou, Jesus venceu a morte, ressuscitou, Ele ressuscitou, Jesus venceu a morte, ressuscitou. E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter entendido, né? Essa passagem maravilhosa que o Senhor tocou, né, para que eu trouxesse ao meu coração, ao teu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Glórias a Deus.